Boa noite, pessoal, tudo bem? Gustavo Bezerra por aqui. Bora para a nossa call de fechamento, dia 11 de abril. Vamos que vamos. Quero aqui já revisar os principais pontos do índice, do dólar com vocês também, do Ibovespa. A gente dá uma olhadinha nas blue chips, entender como que foi o dia de hoje e já se preparar aí para semana que vem, né? A gente continuar os nossos estudos, atualizando os cenários e os possíveis pontos aí de interesse do mercado e buscar as metas na segunda quinzena aí de abril, a gente fechar daquele jeito, né, com dinheiro no bolso, beleza? Vambora! Olha só, pessoal, Ibovespa, tá? Fechou em alta de 1,05, um movimento até que interessante, reagiu bem aqui na região de suporte dos 126 mil pontos, né? Essa linha azul é os 50% desse movimento de alta, tá? É a metade do caminho desse movimento de alta mínima de 2025 com a máxima, chegou aqui nos 50% do ano, hein? E assim, é um movimento importante, tá? Quem está otimista com bolsa, tem a expectativa de voltar para 133, até mesmo testar a máxima histórica, é importantíssimo nos próximos dias o Ibovespa ganhar a região dos 129 mil pontos, tá? Isso vai configurar fundos mais altos, iniciar o processo de uma estrutura, só que essa estrutura ela só vai ser confirmada mesmo quando houver o rompimento dos 133.900 para cima e o fechamento acima dessa região, beleza? Mas nós temos dois pontos importantes. Primeiro, monitorar esse fluxo comprador acima dos 129 mil pontos. Segundo, ver se realmente vai romper e fechar acima dos 133.900, tá? Quem está um pouco mais pessimista, acho que pode vir uma correção maior no Ibovespa. Esse cenário aqui de consolidação na região de Fibo é importante também, né? Se você está pessimista, acha que cai a bolsa, ele não superar os 129 e ele produzir o rompimento mais rápido possível dos 122.529 para baixo. Aí sim, pessoal, quem está com viés mais negativo traz essa leitura para talvez aí o Ibovespa vir testar 118 mil pontos, tá? A região aqui onde foi a mínima de 2025, beleza? Então, no momento a gente está nessa faixa aí de, opa, será que eu subo, será que eu caio? Cara, é um momento de decisão, tá? Acredito que até o final do mês de abril não vai ficar nessa região. Vai realmente tomar uma decisão no mercado de recuperar o seu movimento de queda que a gente viu por conta de toda essa briga política e também essa guerra comercial, tá? Ou vamos ter aí realmente um movimento bem mais pesado, bem mais forte na venda, ele não conseguindo superar os 129 e aí mirando os 118 lá embaixo, tá legal? Vamos dar uma olhadinha no nosso dólar índice, ver como é que foi o dia de hoje, né? O fechamento aqui do dólar para o dia de hoje me parece que vai ser negativo mesmo, né? Daqui a pouquinho está fechando o contrato futuro, você consegue ver aqui, ó, 0,30, 0,29. E eu passei essa leitura na Morning Call de hoje, que o dólar está em uma região de briga, né? Ó. É pancada para cima, pancada para baixo, deixa pavio para cima nesses últimos candles aqui, mas não consegue romper a região do 36, ó. É um suporte extremamente importante, que inclusive no dia de hoje, operando na sala Black, vou deixar o link das salas ao vivo aqui, ó, sala Black, sala ao vivo, tá? Pegamos essa compra maravilhosa, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Pegamos aqui pelo 2 minutos a compra no dia de hoje, logo na abertura aqui, ó. Depois, né, da abertura no caso, ó. Pegamos a compra aqui, pessoal, aqui, ó. Compramos o dólar aqui, stop aqui e o alvo lá na média de 200. Olha o tamanho do risco. Olha o tamanho do alvo. E aí, dá para ser lucrativo operando sim? Olha o resultado que a gente conseguiu construir, né? Que eu operei aqui junto com os alunos e a galera que está na sala Black. Eu faço o convite para você. O link está aqui na descrição. Segue também lá no Instagram, que o resultado da semana eu postei lá, tá? Dá uma olhadinha. Então olha só o trade que a gente fez, porque ele não perdeu o 5836.
um baita de um suporte, pessoal. Isso aqui é uma região fortíssima para o dólar, tá? No tempo gráfico diário, se ele perder esse nível de preço nos próximos dias, eu vejo que esse dólar aí pode cair bem e até mesmo fechar esse gap aqui, ó, região ali do 72, tá? Lá embaixo, ó, ele ganha um fluxo vendedor, na minha opinião, tá? Ele ganha um fluxo vendedor bem importante, beleza? Os 60 minutos hoje foi bem travado, né? Ele segue acumulando nessa região entre a média de 20 e a média de 200 períodos. Por enquanto, não tomou decisão ainda. Essa acumulação, na minha opinião, parece, né, que é um acúmulo de energia para depois ele explodir para qualquer um dos lados aí. E quando vier essa explosão com barras de força assim, ó, dos 60 minutos, assim, igual a compra aqui também, eu não quero nem saber, eu quero estar dentro dessa barra aí para pegar o máximo de ponto possível. Beleza? Índice, contrato J, 1 em J25, vamos lá. Assim como o dólar, ele segue acumulado nessa região, mas sustentado por uma barra de força compradora. Gostei desse movimento do contrato J. O que me deixa um pouco desconfortável na compra é esse monte de pavio para cima aqui, ó. Aqui no dia de hoje também. Então, entendendo que essas regiões de pavio é uma defesa dos vendedores, tá? Eu já consigo destacar o ponto de interesse bem importante. Pensando em compra, é importantíssimo o índice, né, o INJ romper 129.960 e fechar acima dessa região, tá? Enquanto isso não acontecer, o meu viés vai ser o seguinte, ok, se for da venda aqui na segunda-feira, na semana que vem, quero surfar esse movimento até 123, até 121, ok? Se acontecer o rompimento para cima e o fluxo comprador permanecer ativo, eu quero estar na compra e vamos tentar surfar até os 134, 135 mil pontos lá em cima. Fechou? 60 minutos do índice. A leitura de 60 minutos ela é bem legal. Eu passei a visão aqui para vocês na Morning Call, que isso daqui me parece um fundo mais alto. Hoje, confirma aqui que a média de 20 nos 60 minutos está sendo muito importante, conectando um fundo mais alto que o anterior, só que aquele detalhe, o fluxo comprador tem que entrar e romper os 129.960. Se ele ficar nesse lenga-lenga aqui, aí é uma acumulação ampla, tudo bem, temos pontos aqui e tudo mais, só que os movimentos eles ficam erráticos. Os rompimentos eles acontecem, mas devolvem muito rápido. E a gente tem que reagir e perceber isso rápido. Beleza? Bora, vamos dar uma olhadinha nas blue chips, como elas fecharam. Petrobras, alta de 2% hoje, né? 1,99. Sustentando seu preço acima desse suporte aqui, ó. R$31. Movimento importante, tem gaps a serem fechados lá em cima. E a semana da Petro veio testar esse fundo anterior, que é do mês de junho de 2024. Tá bom? Então atenção aí, quem gosta de trabalhar compras em Petrobras. Beleza? Vale, 1,67 de alta. O tempo gráfico semanal me chamou muito a atenção, muito mesmo. Estava até dando uma estudada nele, por conta desse martelo no tempo gráfico semanal, tá? Olha que bacana. Entrada de compra rompendo a máxima dessa semana, stop na mínima dessa semana e alvo no 62, né, o alvo primário, e um alvo secundário lá no 69, R$70. Tem um payoff maravilhoso aqui em Vale, tá bom? O diário, ele fechou em alta, terceiro dia consecutivo, depois desse movimento forte aqui, ó. Tá, esse quase um engolfo, né, pessoal, isso aqui, ó. Quase que é um engolfo de uma barra, né? Acabou sendo um engolfo de duas barras aqui no tempo gráfico diário, beleza? Tem gaps a serem fechados lá em cima e como eu falei para vocês, abre alvo para R$60 e 69, R$70 também a Vale. Itaú, TUB4, 0,51 de alta no dia de hoje, segue corrigindo dentro de uma espécie de
mastro e bandeira, tá? Você tem esse movimento de expansão e uma correção lateral aqui, ó, espécie de bandeira. O tempo gráfico semanal de Itaú me chama muita atenção para uma compra, tá? E essa compra rompendo a máxima dessa semana, ó, 32,35 com stop abaixo da mínima dessa semana, 30,54. Alvos. Primeiro alvo para R$ 36,00 e o segundo alvo em R$ 40,00, tá bom? Vamos lá, BBDC4. Alta de 1,37. Tempo gráfico diário me chama muito a atenção. Eu ainda estou monitorando Bradesco para uma oportunidade de compra acima da média de 200 períodos, tá? Eu vejo mastro e bandeira em Bradesco, ó, essa correção aqui. E por isso que eu espero o rompimento com uma barra de força acima da média de 200. Aí eu quero ir para compra em Bradesco com alvo lá para 15, 16 reais. Beleza, time? BBAS 0,87 de alta, mas ainda acumulando, né? Tem até um desenho antigo aí, mastro e bandeira, essa correção no topo, tudo bem, tranquilo. Se acontecer o rompimento com Power Breakout, né, ou seja, aquele rompimento que entra fluxo ou entra volume acima dos R$ 29,00, também quero ser comprador aqui de Banco do Brasil. BBSE, gosto bastante do ativo. Dia modesto, 0,81 de alta, mas não consegue aqui ganhar um fluxo acima da média de 20. Vou monitorar os próximos dias, principalmente se acontecer uma correção um pouco mais acentuada em direção a R$ 35,00. Tá? Comprar aqui no topo acho extremamente perigoso, não gosto, não fica com um payoff, né, legal aí, porque você tem projetar alvos bem acima dos R$ 40,00 para ver se vale a pena, né? Ainda prefiro comprar em regiões de suportes antigas, ele testar esses níveis de preço. B3, vamos lá. Alta 0,67, mas o ativo também está bem bagunçado e acumulando bastante aqui nessa região. O tempo gráfico semanal de B3 me chama muita atenção. Isso daqui eu falei na call de fechamento, que me parece um gift, né? Ou seja, você tem um movimento de expansão e uma correção dentro da barra de força. Se acontecer aqui uma barra de força forte, dando sequência no movimento comprador a favor da primeira barra de força, isso daqui é um momento de entrada, tá? É um pullback, é chamado gift. E tem alvos para 14, 15 reais. Beleza? Pessoal, é isso. Quero agradecer aí pela semana maravilhosa que tivemos, um resultado maravilhoso nas salas ao vivo. Mais uma vez o link está aqui na descrição. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho na Sala Black, eu opero todos os dias com os nossos clientes, vai ser muito bem-vindo. Vou te receber de braços abertos. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Um excelente final de semana para você. Bom descanso. Até segunda-feira, 8 horas e 15 minutos aqui no canal da Next. Valeu!